Shalom para todos. Aqui é Fábio Brito, mori da congregação Binei Beit Efraim. Quero agradecer a todos os irmãos e as irmãs pelos acessos dos outros vídeos. E hoje trarei mais um assunto que eu disse que ia trazer. Esse assunto é um assunto polêmico para algumas pessoas, principalmente das pessoas do mundo cristão. Mas eu preciso trazer esse assunto, pois é um assunto de grande importância para todos. É sobre a lei, sobre a Torá. Primeiro, o que é a lei? Eu vou falar aqui, eu vou usar o termo lei em alguns momentos, porque muitas pessoas estão mais habituadas a esse termo. Mas Torá, vem da palavra Iará, Torá não significa lei. A tradução correta para Torá é ensino e instrução. Ensino e instrução. Lei aí já vem de um conceito já grego, né? Vem de nomos, lei. Mas a tradução correta para a Torá é ensinos ou instrução. Ok? Então a primeira coisa a gente notar é que as pessoas dizem o seguinte: não, a lei de Moisés. A lei era de Moisés? A lei era de Moisés, no caso, seu verdadeiro nome, Moshe? Foi ele que inventou a lei? Não, as escrituras não nos falam isso. A gente vê em Êxodo 31:18, o Criador entregando as tábuas da lei. Os primeiros mandamentos, os primeiros 10 mandamentos. Segundo lá, no livro de Shemot, Êxodo 31:18, vocês leiam mais um pouquinho, você vai ver que o próprio Yahweh Elohim, ele escreveu com seu dedo, os primeiros 10 mandamentos e entregou a Moisés, para que Moisés depois passasse para o povo. Então, quando diz assim, a Torá de Moisés, não é que ela foi inventada, foi feita por Moisés. Moisés, ele foi o legislador, ele foi a pessoa que o Criador incumbiu a ele essa missão de receber e transmitir para a congregação de Israel, para aquelas pessoas. Então Moshe, ele foi o que? Um legislador. É feito um exemplo, é um juiz. Você pega um juiz, ele não inventou as leis, ele está ali legislando, interpretando ali as leis, mas não foi ele que fez, Moshe, ele recebeu de Elohim, de Yahweh Elohim, e foi incumbido a ele essa missão de passar para o povo. Então a gente vê isso aqui em Shemot, Êxodo 31:18. Então quando você vê ali a lei de Moisés, não é que Moisés fez, porque em parte nenhuma está dizendo que ele criou nada ali. Todo momento você vê o seu Criador, o dízimo. Quem foi que fez? Foi Moisés que inventou? As ofertas, tudo isso faz parte ali da Torá, dos ensinos e das instruções que o Criador nos ordenou. Então ele mandou, e ali Moshe foi anotando e repassando para o povo de forma oral e depois da forma escrita. Eu vou lhe dar agora aqui, eu vou falar aos irmãos aqui uma prova aqui, uma coisa que muitas pessoas não percebem nas escrituras. A gente vai lá para o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 4, Bereshit, Gênesis capítulo 4, aí você lê o versículo 4, 5, 6, você veja que Hevel, Abel e Caim trouxeram que uma oferta para Yahweh, para Elohim. Trouxeram uma oferta. Só que, gente, como é que eles sabiam que era uma oferta? Moisés estava lá para ensinar eles? As premissas, e ainda fala, as premissas
né, do campo e dos animais, né? Um trouxe a premissa dos animais, outro trouxe do campo, né, uma oferta. Aí você vê a instituição oferta, a gente vê isso lá depois na Torá escrita, né? A gente vê isso depois lá, mas nesse tempo aqui, a Torá escrita não tinha sido entregue, não tinha sido nada entregue ainda, nem os 10 mandamentos, nada. Como é que ele sabia disso? Desse fundamento da lei da Torá? De fazer uma oferta para o Criador, levar uma oferta para o Criador, está aí. Por quê? Porque existia já uma transmissão oral. Então a Torá ela já era revelada. Porque a Torá o que é? Ensinos. É os ensinos do Criador, as instruções do Criador. Já tinham sido passadas ali de forma oral. Então eles sabiam o que era uma oferta. Mesmo antes de existir a lei, a Torá escrita, os ensinos escritos de ser entregue, de Moisés, de Abraão. A gente vê outro caso também de Abraão, de Abraham, entregando o dízimo a Melequisedeque, a Melquisedeque. Como é que ele sabia disso? Aí a gente vê o que? Melquisedeque está lá escrito, sacerdote de Elohim Altíssimo. Ele era um sacerdote. Oxê, a gente vê isso depois na instituição dos sacerdotes, a lei. Mas a lei naquele tempo de Abraão não tinha sido entregue ainda. Como é que ele sabe? Como é que então já existia um sacerdócio? Uma ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, como a gente vê lá em Hebreus, existia uma ordem já formada, sendo Melquisedeque o sumo sacerdote. Antes da lei escrita ser entregue, já existia isso. Aí a gente vê Abraão dando o dízimo antes de a lei ser entregue, a lei escrita, a Torá. Ele já sabia o que era dízimo e deu o dízimo lá ao sacerdote, a Melquisedeque. Aí você por quê? Porque já existia uma transmissão oral, a Torá Sheb al Pei, uma transmissão oral. Então eles já sabiam disso. Por quê? Porque na verdade isso aí o que é? O que é a Torá? Os ensinos e as instruções do Criador. Então já tinha passado grande parte para eles oralmente. É por isso que a gente vê antes de Moisés, antes da lei escrita ser entregue, a gente já vê essas pessoas fazendo, sabendo o que era isso, um dízimo, oferta. Aí você vê que o Criador pediu a Noa, para separar os animais puros dos impuros, lei de Kesherut, as comidas kosher. Então a gente vê tudo isso, pessoal, antes da lei ser entregue. Então aí eu digo, oxe, então como é que pode ser, foi Moisés que inventou a lei? Então, observem isso, Moisés foi o legislador. Ele foi incumbido de passar para que o povo ali, justamente ali, os ensinos e as instruções do Criador, como vemos aí em Shemote, Êxodo 31, 18, ele recebendo ali os primeiros mandamentos, as tábuas, as pedras da Torá, da lei, que foi escrita pelo próprio dedo do Criador, ok? Então, eu acho que os irmãos estão entendendo aí onde eu quero chegar. Aí lá vem os dogmas religiosos. Não. A lei, agora a gente já viu que a lei, né, são os ensinos e as instruções do Criador, que ele ordenou. Aí agora tem pessoas que dizem o seguinte, que a lei é algo penoso, é algo muito difícil, que ninguém cumpriu a lei, só o Messias veio cumprir por nós. Poxa, quer dizer que o Criador ele ia dar ensinos e instruções para escravizar o povo? Para escravizar o povo? Então quer dizer que os salmos estão errados? Quando diz, bendito é aquele que medita na Torá, na sua lei, dia e noite. Quer dizer que esse salmo está errado? Quer dizer que outras passagens maravilhosas que falam da Torá, da lei, estão erradas? São mentirosas? Vamos compreender.
Vamos compreender. Então já expliquei aqui a questão da lei, o que é a lei, os ensinos e instruções dadas pelo Criador, que antes mesmo de Moisés existir, você já vê pessoas que já tinham conhecimento dela, feito Abraão, do dízimo, já existia um sacerdote, Melquisedeque, você já existia o ofício da oferta, onde Caim, né, e Abel foram levar as ofertas para o Criador, um altar, preparar um altar, né, porque a oferta tinha que ter um altar, então eles sabiam de tudo isso, justamente porque existia uma transmissão oral. Mas infelizmente, quando chega lá no Brit Hadashah, chamado Novo Testamento, que é a Aliança Renovada, houve uma série de adulterações da Igreja Romana. Infelizmente, as igrejas evangélicas que vêm, infelizmente é a verdade, que vêm, né, desse berço aí católico, porque Martinho Lutero foi um padre, entendeu? Infelizmente, que vem desse berço, né, as igrejas evangélicas, elas abraçaram isso aí. Lá no livro de Daniel a gente vê lá aquela profecia, mudarão os tempos e a lei. Aí você vê que mudaram. Então agora começou a dizer o seguinte: a lei é maldita. Estamos agora na graça. O Messias nos libertou. Foi isso realmente que o Messias disse? O Messias romano, sim. Jesus, porque Jesus, além do nome estar errado, ser um nome falso, né? Também ele é um personagem criado por Roma, que ele milita contra o Criador e contra a Escritura. Porque as pessoas interpretam o seguinte, né? Não, tá lá, mas está escrito que Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim da lei? Cristo é o fim da lei? Se o mesmo disse que não veio destruir, que veio cumprir, lá em Mateus, como é que agora ele é o fim da lei? Se o mesmo diz que não veio destruir, veio cumprir. E mais, leiam o restante desse trecho. Não pensei que vim destruir a Torá, a lei. Não vim destruir, vim para cumprir. Não passará o céu e a terra, véio. Não passará o céu e a terra, até que tudo seja cumprido. Não se tirará uma letra da lei, nem que eu saiba, nem a terra e nem o céu passou. Aí ele diz mais: porém vos aquele que é ensinar e assim fizer, será considerado maior no reino dos céus. Porém, aquele que assim não fizer, será considerado menor no reino dos céus. Oi. Além de ele dizer que não veio destruir, que veio cumprir, ele está dizendo que a gente devemos o que? Cumprir e ensinar para sermos considerados maior no reino dos céus. Como é que agora vem a religião grega romana, né? Romana grega, são tudo a farinha do mesmo saco. Dizer agora que um Messias chamado Jesus, um Messias romano, acabou com a lei, estão agora pela graça. A gente vê que o verdadeiro Messias, Yahushua, disse ao contrário. Ele disse o quê? Que não veio destruir, veio cumprir. E disse que aquele que assim fizer e ensinar os homens será considerado maior no reino dos céus. Como é que agora vem isso? Né? Como é que agora vem aí essa questão, né, de dizer que o Messias é o Cristo, é o fim da lei, lá, né, o Mashiach. Aí você vê a primeira contradição. A primeira, ele diz que não veio destruir. Aí você vê lá, Cristo é o fim da lei, lá em João. Aí depois você vê o seguinte, outra contradição. A lei e os profetas duraram até João. Oi, ela durou até Cristo ou durou até João?
Yahuhana, que é seu verdadeiro nome. E agora? Gente, aí alguém pode dizer, More, então Brit Hadashah é um livro enganoso? Não, o Brit Hadashah é um livro, é um livro puro, excelente, inclusive está profetizado no Tanar, no livro de Irmiyahu, está lá escrito, eis que vem dias que farei uma Berit Hadashah, que Brit é a abreviação de Berit, uma Berit Hadashah, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Infelizmente, né, a igreja romana, ela adulterou o Brit Hadashah, o concerto renovado, chamando de Novo Testamento, e agora mudou, né, botou lá um personagem chamado Jesus, tirou o verdadeiro nome do Salvador, não só trocou o verdadeiro nome, eu costumo dizer isso, como também modificou a doutrina, que agora é uma doutrina da graça. Não estamos na graça, a lei de Moisés passou, a gente viu que não é a lei de Moisés, são os mandamentos e as instruções do Criador. A gente viu aqui agora que Yahushua foi bem claro, que não se tirará uma letra, um iode, um i, como está escrito na de Almeida, a tradução de Almeida, até que o céu e a terra passem, nem o céu nem a terra passou. E ele diz que aquele que assim fizer e a ensinar será considerado maior no reino dos céus. Lá, esse versículo, né, Cristo é o fim da lei, não está assim, está o Mashiach, né? A finalidade da lei é o Mashiach, a finalidade, e não fim de findar. Finalidade. A finalidade da lei é mostrar o Mashiach. Porque foi a lei, o primeiro que falou do Mashiach foi a lei. A lei que aponta para o Mashiach. E da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então foi a lei que primeiro falou do Mashiach para nós. Ela aponta para o Mashiach. Entendeu agora? Então essa parte aqui, Cristo é o fim da lei, aí você vê que se choca, é uma contradição. Se choca com o que diz lá em Matitiahu, quando ele diz que não veio destruir. Se choca com também que tem lá em Mateus ou é João, em Lucas, que diz assim também, ou é João, que diz que a lei e os profetas duraram até Yahuhana, até João. Ou ela durou até Cristo ou durou até João. Você vê que está aí, ó, divergindo porque há adulterações. Então, qual o texto correto? A finalidade, mostrar o Mashiach. E não que ele veio findar, mas a finalidade. Porque ela foi que primeiro falou do Mashiach, que apontou primeiro, olha, da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Isso aí foi proferido, dito na Torá, na lei. Né? Mas Paulo diz o seguinte, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então você não entendeu o que Paulo disse. Porque o mesmo que disse isso, disse também, a lei é boa, justa e seus mandamentos são santos. E agora? E agora? Como traduzir tudo como lei? Então você vai pensar que tudo era a Torá. Não é. Existia a Mazé Makset HaTorá, existia um compêndio, existiam leis de comunidades, regras de comunidades fechadas, que era o que? Os ensinos de homens, as doutrinas de homens, né? Que era chamada também de obras da lei, que as pessoas pensam que é obras da Torá, é preciso saber separar as coisas. Que Shaul está falando sobre isso aí, sobre essas leis, e não sobre a Torá de Moisés. Aí você vê justamente a contradição. Oi, ela é maldição, mas ele agora está dizendo ali mais na frente que ela é boa, justa e seus mandamentos são santos.
são coisas diferentes que em outro vídeo explicarei com mais detalhes, porque vai requerer um pouco mais de tempo. Estou só dando esse primeiro vídeo para vocês terem uma noção dessa questão da lei, que é muito longa. Então, eu acho que ficou bem claro aí para os irmãos as contradições, os acréscimos e o mau entendimento do texto do Novo Testamento, que leva as pessoas a pensar outra coisa. Ei, mas e a graça? Oi, mas não estamos salvos pela graça? Primeiro, graça é o nome de uma divindade. As pessoas estão dizendo aí, graça é um nome de uma divindade. Vá pesquisar, procure numa enciclopédia aí de mitologia grego-romana que você vai encontrar. Graça é o nome de uma deusa. A palavra que tem lá, você encontra no hebraico, Hem ou Hesed, e pode ser traduzida como o favor imerecido. O favor imerecido. Ou, em algumas vezes, as pessoas traduzem como a misericórdia. Então, aí as pessoas dizem, não, os judeus, os fariseus, os saduceus estavam naquela situação, os doutores da lei, porque viviam ali, na Torá e não tinha graça. Não é isso que Yahushua diz, não. Não é isso que Yahushua diz. O que é que Yahushua diz? Yahushua diz o seguinte, vós dizimai do coentro, do hortelã, mas vós omitis a melhor parte da lei, a melhor parte da Torá. A justiça, a misericórdia, que é o favor imerecido, que chamam de graça, e a emuná, a fé. E Yahushua disse ao contrário. E Yahushua censurou eles porque eles omitiam a melhor parte da lei, que justamente é essa aí. Uma das partes que eles omitiam era essa aí, que era o favor imerecido, que é traduzido aí na Bíblia de João Ferreira de Almeida como graça, que é o nome de uma deusa. Favor imerecido. Vejam lá, confiram no texto. Favor imerecido, né? Eu acho que aí ficou bem claro aí para os irmãos que o favor imerecido, que traduziram como graça, que eu já expliquei aqui o que é graça, na verdade é o nome de uma deusa. O favor imerecido não é algo novo. Tanto é que o Messias, ele foi bem claro. O Messias, ele foi bem claro. Não vos dou mandamento novo, mas velho, né? Mais velho, né? Ele foi bem claro em relação a isso. Não vos dou mandamento novo, mais velho, né? Então, quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo Bereshit, Gênesis 6, versículo 8, está lá, né? Vamos ler aqui. Bereshit, Gênesis 6, 8. Vou ler o 7. 8. Porém, Noé achou graça, na Bíblia de Almeida, que é o favor imerecido diante de Yahweh. Está aqui, ó. Está na lei, lá em Gênesis já existia o favor imerecido. Vou dizer outra pessoa que recebeu o favor imerecido, a misericórdia, o próprio Caim, que chegou e disse, a minha punição é maior do que eu possa suportar. Qualquer um que me encontrar vai me matar. E Elohim pôs um sinal para que ninguém o matasse ou ferisse. Recebeu o quê? Uma misericórdia, um favor imerecido, um favor que ele não merecia. Então foi isso que foi nos dado, um favor que nós não merecíamos. E não a Deus é chamada graça. Entendeu agora? Então esse preceito que as pessoas aí, o cristianismo, eles colocam uma graça contra a lei. Não, a lei era no tempo de Moisés, é má, agora estamos na graça de Jesus. Não, o Messias é bem claro.
Vós omitis os melhores tópicos da lei. A fé, que é, olha, um tópico da lei. As melhores partes da lei. A fé, a misericórdia e o que? A justiça. A emuná, né? O mishpat e a hesed. Tá aí, foi o Messias que disse, não foi eu. Vocês podem conferir. Então agora vocês já sabem, eu estou falando de uma forma aqui resumida, porque é muita coisa. Graça é o nome de uma deusa grego-romana. Ou a palavra que tem lá no hebraico, Hem ou Hesed, que é o favor, pode ser traduzido como favor merecido ou misericórdia. Que é um preceito da lei, não é algo novo. Ah, isso aqui agora veio ficar no lugar da lei. Não, está aqui escrito. Que omitiam. E Yahushua censurou os fariseus porque eles omitiam a melhor parte da lei. Omitiam, e justamente era essas. A fé, a misericórdia, que é o favor imerecido, né? A fé, a misericórdia e a justiça. Entenderam, irmãos? Então eu acho que está ficando claro esse assunto. É um resumo sobre realmente o que é a lei. Então a gente vê também o seguinte, né? Ah, aí ninguém cumpriu a lei. Só o Messias, será? Só o Messias. Ninguém cumpre a lei. Não, porque se tropeçar em um só ponto da lei, não entenderam o que foi dito. É preciso entender o que é dito. Gente, se fosse apenas pegar a escritura e ler e você entender tudo, então não precisava do Messias para vir trazer o verdadeiro contexto que havia se perdido. Então não precisava de rabino, não precisava de ninguém. Todo mundo ia pegar uma Bíblia, uma escritura, ler e todo mundo entender. Os judeus não iam precisar, né? Você vê que antigamente tinha o quê? Então para que tinha rabino? Para que tinha os fariseus? Para que o Messias veio? Então para quê? Se ali eles não sabiam hebraico, então eles iam pegar os rolos, iam ler e iam entender. Veja o exemplo lá daquele homem, né? E o apóstolo o encontra, ele estava lá com um rolo, e o apóstolo perguntou, tu entendes o que lê? Ele, não, se não tiver alguém que me explique. E o apóstolo foi lá explicar a ele. Oi, ele não sabia porque ele não entendeu. Então não é assim. O próprio Kefa, Pedro, né? Traduzido aí um falso nome Pedro, Kefa, né? Que viveu no tempo de Shaul, Paulus, viveu no mesmo tempo, sabe, na mesma cultura, mesma língua, e disse, Shaul, Paulo, fala coisas difíceis de entender. Difíceis de entender. Então muitas pessoas leem e entendem ao contrário. Entendem ao contrário, né? Então vamos aqui para o livro de Lucas, no seu prefácio, capítulo 1, vou ler do começar do capítulo 1, versículo 4. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia e a Rodaia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Agora, vamos lá, o detalhe, versículo 6. Ambos eram justos diante de Elohim, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos de Yahweh. E agora? Que ninguém cumpriu a lei, que ninguém pode cumprir, só o Messias, e agora? Ambos eram justos diante de Elohim, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos de Yahweh. Está aqui. Está aqui.
para essas pessoas que dizem isso? Oi, se ninguém pode cumprir, se é uma coisa ruim, por que o Messias mandou? Porque o Pai deu, porque o Messias mandou, disse que aqueles que fizessem será considerado maior no reino dos céus. Então ele está mandando fazer algo ruim, penoso, pesado, se o mesmo diz, meu jugo é o que? Manso, suave. Ah, Morebito, então explique por que Paulo disse que excedia em judaísmo e que considerou aquilo como trapo imundo. Ele não está falando da lei. Por quê? O mesmo que disse isso, disse a lei é boa, justa e seus mandamentos são santos. Primeiro que ele não disse que excedia em judaísmo, porque essa palavra aí no texto não tem. E naquele tempo não existia uma religião como hoje chamada aí o judaísmo. Não existia. Não existia. Ele falou o seguinte, que excedia nos costumes da Yahudaia, nos costumes da Judéia. Quais eram esses costumes? Eram costumes, doutrinas de homens. Como a gente vê hoje aí nas religiões, um monte de doutrinas de homens que não está escrito nas escrituras. Então Shaul, ele censurava isso. Vou dar um exemplo. O sábio Salomão diz o seguinte, né? Shilomó e Edediah, Salomão diz o seguinte: não há nada novo debaixo do sol. Aí você vê hoje aí um monte de religião fazendo um monte de coisa que não está escrito na escritura. Um monte de o quê? De dogmas, de doutrinas de homens. E naquele tempo também existia isso. As leis das comunidades fechadas. Era isso que Paulo combatia. Mas como lá botaram tudo lei, as pessoas pensam que ele está falando da Torá. Aí as pessoas não conseguem entender. Oxa, aqui ele diz uma coisa, aqui ele fala outra, então tem que saber do que ele está falando, de que lei ele está falando. Mas tem uma parte na escritura que dá esse detalhe. Em outro vídeo eu vou mostrar e vocês vão entender. Aí vocês vão perceber essas duas leis, essas duas coisas. As dos homens e a do Criador. Ok? Então espero que os irmãos tenham entendido, porque é muito assunto, é muito extenso. Vou separar isso em algumas partes. Essa foi a primeira parte para os irmãos possam entender e ter uma noção sobre a lei. Tanto no Tanar como no Brit Hadashah. Ok? Shalom.